Mais um vídeo chegando aqui para o canal Sem Religião. Um abraço a todos vocês, principalmente a você que nos assiste aqui todos os dias, sempre que nós mandamos um novo vídeo aqui para o canal. Meu muito obrigado. Um abraço mesmo, de verdade, a você que apoia esse canal, assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like em cada vídeo. Olá, meus amigos, estou chegando com mais um vídeo nesta semana. Quero desde já desejar a você uma ótima semana, que tudo ocorra bem na sua vida e que seus projetos alcancem uma perfeita realização, que saia do papel e que se torne realidade. Bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os escândalos no mundo, principalmente envolvendo a classe religiosa, a classe evangélica, vamos dizer assim, a classe religiosa, porque daí na classe religiosa a gente pode inserir todos os religiosos, desde o católico ao evangélico, certo? Então, é sobre esse assunto que eu vou estar falando nesse vídeo. Vamos estar falando sobre muitos escândalos, assim, vamos colocar aqui um questionamento. Eu não vou, assim, citar especificamente a este ou aquele escândalo, mas vamos falar no geral. Quando a gente fala de escândalos, já dá para você entender, já te vem a memória, já te vem a lembrança, né? Quais foram os últimos escândalos do mundo religioso? Tivemos aí o caso da Flor de Lis, tivemos agora, recente, o último caso, né? Pelo menos até a gravação desse vídeo, o caso do pastor Maicon Gomes, aquele que era amiguinho do pastor Marcos Feliciano, esse Maicon Gomes, lá do Acre, que tentou matar, que tentou assassinar sua própria esposa na frente de seu filho, na frente do filho dela, que tem uma necessidade especial. E esses são os escândalos que o povo evangélico não espera. O povo evangélico não espera. Mas justamente por conta de o povo evangélico ser um povo que busca muito a perfeição, né? Busca muito a perfeição, sempre vai estar acontecendo esse tipo de coisas, tá? Não tem para onde fugir. A religião, a fé, né, a religião, a palavra de Deus, ela, de fato, ela não exime a natureza do ser humano. Por mais que tenha textos na Bíblia que digam que tem que nascer da água, nascer do Espírito, que carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Mas o que acontece não é bem assim, né? O que acontece não é bem assim, amigos. Quem vive nesse mundo é ser humano. É ser humano, composto das mesmas emoções, que pode a qualquer hora e momento surpreender a todos com uma atitude animalesca. Não tem como mudar essa realidade, a realidade do ser humano, simplesmente porque agora a pessoa se tornou um religioso, se tornou um evangélico, ou mesmo é um católico praticante. Isso não muda, não apaga, não suplanta a natureza de ser humano que temos dentro de nós. E os escândalos no meio religioso, eles também estão citados na Bíblia. Estão citados na Bíblia,
que vai acontecer a qualquer hora e momento. Os escândalos acontecem. E se a gente for registrar mesmo, muitos escândalos acontecem. Basta você ver que no meio evangélico, os pastores são os mais praticantes de escândalos. Por quê? Porquanto eles vivem a vida financeira, extorquindo, explorando, usando de malandragem, não é? Se aproveitando das pessoas com as suas debilidades e vulnerabilidades, com a sua falta de conhecimento. Então, muitos homens do mundo gospel, do mundo religioso, gostam de se aproveitar. E é isso que mantém o sistema religioso proliferando cada vez mais, crescendo. Esses homens não largam o osso a que estão agarrados. Por quê? Porque é daí que eles vivem. É um dinheiro fácil, tirando o dinheiro da viúva, daquela família que vive de um benefício do governo. Entende? Então, isso não é escândalo? É escândalo. Isso aí é coisa para ser investigado pelo Ministério Público, desses homens grandiosos aí, como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares e muitos outros que construíram verdadeiros impérios às custas da fé, da ingenuidade, da ignorância do povo, dessa vulnerabilidade, dessa necessidade gritante que tem dentro do ser humano de buscar para si um Deus, de buscar para si um super-herói que possa resolver seus problemas, que possa colocar um fim em sua crise existencial, né? Sua crise interior, porque o ser humano ele vive buscando essas fantasias, ele vive buscando alguém que possa lhe consolar, mesmo que seja com meras palavras. Muitas vezes assistindo um filme, se entretendo com algum esporte, com qualquer coisa que venha surtir um tom lúdico para ele. O ser humano é isso. O ser humano tem essas necessidades intrínsecas no seu interior. E aí, aproveitando-se disso, as religiões crescem. Quer dizer, os líderes religiosos crescem para cima das pessoas com as suas debilidades, com as suas necessidades de encontrar para si um Deus, de encontrar para si um líder, um tutor, um pedagogo religioso, espiritual, que possa lhe conduzir para algum caminho. E aqui na Bíblia, meus amigos, eu estou com a Bíblia aqui aberta. Eu quero ler aqui um texto da Bíblia, um verso da Bíblia, Mateus 18, e no verso 7, bem aqui, está aqui, ó. Olha o que nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então essa palavra aqui, esse texto de Mateus 18, 7, falando sobre uma advertência para aqueles que praticam os escândalos. E o autor dessa narrativa, desse texto, diz bem claro: é inevitável que venham os escândalos. Não tem jeito, vai vir os escândalos. Escândalos vão acontecer. E onde é que esses escândalos vão acontecer? É exatamente no meio daqueles que se dizem renovados, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, novas criaturas, daqueles que se dizem ter a mente de Cristo, no meio daqueles que se dizem ter as suas vidas iluminadas pela luz da palavra de Deus. É no meio dessa gente que esses escândalos que estão
citados aqui em Mateus 18, 7, vão acontecer. Porque no meio do povo que não tem religião, no meio do povo racional, no meio dos céticos, no meio daqueles que são considerados incrédulos, não vou nem dizer ateus, né? Mas assim, das pessoas que não têm um vínculo com a religião, das pessoas que não têm uma crença nos deuses, no Deus da Bíblia, das pessoas que não têm uma prática de fé, isso geralmente não é comum escândalos acontecer. Não estou dizendo que não aconteça, mas não é tão comum, tão frequente. Se você for pegar aí, fazer uma pesquisa no Google sobre os últimos acontecimentos polêmicos e bombásticos do mundo gospel, você vai ver que vai faltar espaço para você registrar. Vai acabar a tinta da sua caneta de tanto você registrar os escândalos que vêm acontecendo consequentemente, um após o outro, no meio desse povo que se diz ser um povo especial, o povo de Deus, o povo amado, o povo escolhido, eleito de Deus. E o texto está dizendo aqui, palavras de Jesus, que ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário, convém, é necessário, convém que aconteçam os escândalos. É inevitável. Mas ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Ai. E a minha pergunta, a pergunta que não quer calar, é: se Deus, ele está no controle de tudo, se ele está presente no meio do seu povo, se o Espírito Santo de Deus, que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, está atuando na igreja, se os crentes são tão cheios do Espírito Santo, assim como bem falam, se profetizam, se oram por revelações, se falam em línguas estranhas, se caem no reteté, por que que eles cometem tantos escândalos assim? Por que que o Espírito de Deus não controla essa massa de gente que falta-lhes o juízo para cometer esse tipo de escândalos? Porque pode-se esperar esses tipos de escândalos, pode-se esperar de todas as pessoas do mundo, menos daqueles que se dizem crentes, menos de vocês que se dizem homens e mulheres de Deus, iluminados. Deve-se esperar escândalos, coisas, atos de corrupção, depravações morais e tantas coisas perversas de gente que não tem esse vínculo com Deus, que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não é crente, que não tem essa vida regada, controlada e manipulada pelo Espírito de Deus. Pode se esperar. Agora, de vocês que são crentes, que são o creme de la creme da humanidade, não é? Pessoas que têm um nível muito elevado, que estão sempre em profunda intimidade com Deus, que falam com Deus a todo instante. Por que essas coisas acontecem com vocês? Hein? Por quê? Por que essas coisas acontecem com vocês? Porque aqui você vai dizer, você que é um crente, um defensor do universo, você que é um advogado de Deus, que não é Deus que é o seu advogado, não é Jesus que é o seu advogado, mas é o contrário, é você que é advogado de Deus. Porque quando Deus está sentado no banco dos réus, quando Jesus está sentado no banco dos réus, quando ele está sendo questionado, quando ele está sendo sabatinado, aí vem você que é um crente, vem para justificar ao seu Deus as omissões, os crimes, os atos esquizofrênicos, os distúrbios que o seu Deus apresenta através da própria história bíblica, dos textos, dos relatos bíblicos. Aí você vem defender. Então, certamente você vai defender
que esse texto, Jesus falou para o mundo. Não, mas esses escândalos é para o mundo, porque o texto está dizendo, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo. Né? Aí você diz, não, mas nós não estamos mais no mundo. Não somos mais do mundo. Mas o mundo, está bem claro, eles não têm Deus, não é? Como diz Efésios 2, no mundo sem Deus. Então no mundo pode acontecer todos os tipos de escândalos e tragédias que a gente já sabe que eles não têm Deus. Agora vocês que têm Deus, vocês que são o povinho de Deus, eleito e escolhido, amado por Deus, vocês praticam mais escândalos do que o povo do mundo. Vocês crentes praticam mais escândalos do que o povo do mundo. E aí, como é que se explica isso, hein? Como é que se explica isso? Eu quero também, para concluir esse vídeo, para não ficar muito longo, eu quero ler aqui uma parábola. Eu vou ler a explicação da parábola do joio, que está em Mateus 13. Mateus 13, a partir do 37. A partir do 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos lhe disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos. E ele respondeu, Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou quem tem a capacidade de entender, entenda. Então, essa parábola fala dos escândalos. Os escândalos são o joio. Agora, o que me chama a atenção é que se você ler o contexto da parábola, aqui já é a parte final, mas a parte em que Jesus ele abre essa parábola, está no capítulo 13, verso 24 de Mateus. Aqui nós já estamos na explicação da parábola. Mas quando ele abre essa parábola, a parábola do joio e do trigo, ele está falando de coisas, ele usa uma linguagem do campo, ele usa-se uma linguagem agrícola, não é? Para dar a entender que a erva daninha, ela cresce junto com o trigo, o joio, que é muito semelhante ao trigo, que chega a confundir o trigo e ele cresce junto. O que me chamou a atenção nessa parábola é o seguinte, meus amigos. Jesus dizendo que o joio cresceu e os servos do dono da fazenda disse, Senhor, não quer que nós vamos e arranquemos o joio? Ele disse, não arranque o joio para que não danifique o trigo. Pode ser que arranque o trigo junto. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse Jesus, que é o fazendeiro, que é o dono da plantação do trigo, que o trigo é o crente, o joio são aqueles que estão no meio dos crentes que praticam esses escândalos, não é? O crente vai dizer, não, mas eu não pratico esses escândalos. Mas quem é que te garante que você é o trigo? Quem é que te garante que você é o trigo? Quem me garante que você não é o joio? Quem que me garante que você não pratica escândalos também, dadas as devidas circunstâncias que podem te levar a tal? Hein? Então não tem ninguém com uma plaquinha na testa dizendo eu sou o trigo, o outro eu sou o joio. Não, depende muito das circunstâncias. Agora, esse Jesus, se ele é o fazendeiro, por que ele deixa essa bagunça crescer? Por que a gente vê tanta bagunça
no meio da igreja? Por que tanta bagunça? Por que tanta desordem? Por que tanta exploração? Por que se tornou um negócio rentável? Por quê? Por que essa bagunça continua? Até quando esse Jesus vai esperar? Até quando ele vai esperar para vir, para colher, para enviar os seus ceifeiros, que são os anjos, para colher, para tirar o joio do meio do trigo, colocar o trigo no celeiro e o joio no fogo? Quando? Porque é preciso ainda esperar quantos milhões de anos? Mais 2.000 anos? Mais 3.000 anos? E assim, se Jesus ele é um Senhor zeloso, por que ele deixa a bagunça crescer no meio do seu povo? Isso vai descredibilizar a pregação do Evangelho. Já pensou? As pessoas ficam vendo a bagunça que é o Evangelho, a bagunça que é a igreja, né? As imoralidades e tantos outros escândalos, principalmente em função do dinheiro, que é o prato mais cheio da igreja, que a igreja só existe por causa do dinheiro, não é? E Jesus não faz nada, não revela, não fala quem são o joio, quem é o trigo, qual é a igreja verdadeira, ele não fala. Isso caso ele existisse, porque nós sabemos sim, nós os céticos sabemos sim, muito bem, mas eu estou aqui colocando essas questões como se ele existisse, como se Deus existisse, como se o Espírito Santo existisse, como se tudo fosse real, para que a gente possa questionar, para que você reflita, para que você pare para refletir, porque se a gente não questionar, se a gente não botar de contra a parede essas questões, você não vai parar para refletir. E o propósito do nosso canal aqui é fazer você refletir, é levar você a fazer uma profunda reflexão para que você possa entender as coisas.